Muito boa noite, prezado telespectador. Após o feriado de proclamação da República, a noite mais intelectual da televisão brasileira, onde as opiniões podem ser postas à mesa e você tomar partido ou não de determinada situação, está de volta. Esse é o Ponto a Ponto na Conecta Mais TV, trazendo os principais fatos da última semana para um debate e uma conversa aberta, franca e amiga em todas as plataformas digitais e também pelo canal 8 da Adil TV, contando com o apoio do Unimed Vale das Antas, do Posto das Flores, da Vila Bela Floricultura, da Service Contabilidade, do Espanhol Materiais de Construção e da Odontologia Freuner. Na noite de hoje eu recebo aqui no programa Karina Anzolin Casagrande, formada em História pela Universidade de Passo Fundo e em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, bancária, advogada e residente da cidade de Nova Bassano. Cristiano Valduga Dalpai, empresário, bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado e executivo em Negócios pela Universidade do Norte do Paraná, vereador na legislatura 97-2000, presidindo o Poder Legislativo Municipal nos anos de 97 e 99 e também atualmente foi presidente do Legislativo, assumindo também o município, sendo até hoje o prefeito mais jovem da Terra da Longevidade. Foi eleito vice-prefeito de 2001 a 2004, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico 2017 a 2020, vereador e atual presidente da Casa Legislativa. Guilherme Savaris Schossler, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, com residência médica em Medicina Interna pela Universidade Federal de Pelotas, pós-graduado em Emergência pelo Hospital Israelita Albert Einstein, pós-graduado também em Endocrinologia pelo Instituto de Pós-Graduação do IPMED. Hoje médico coordenador do pronto atendimento do Hospital de Nova Prata, o São João Batista, e também do Hospital da Cidade de Vacaria, também, né, o Hospital Nossa Senhora de Oliveira. E médico coordenador do Comitê Covid-19 no ano de 2021 aqui no município de Nova Prata. Nós também tínhamos programado a nossa bancada ser formada pelo querido Felipe Pavan, que teve um imprevisto doméstico, não pôde comparecer na noite de hoje. Nas próximas edições ele estará novamente escalado para a nossa mesa redonda. E o ponto a ponto dessa segunda-feira começa com um fato que chamou a atenção e com certeza você viu essa foto espalhada em alguma publicação na internet, em algum meme, em algum protesto, enfim, nas mais diversas formas de mídia que chegam a todos nós nos dias de hoje. O touro de ouro da Bovespa em São Paulo, o boi dourado, enfim, os mais diversos nomes para essa estátua colocada lá no centro da capital paulista e também, né, centro do sistema financeiro nacional. A B3 inaugurou uma obra de arte inspirada aí no touro de Wall Street. Isso foi na segunda-feira passada, né, na terça, aliás, dia 16. De lá para cá, diversos acontecimentos com essa estátua foram vinculados. Nós tivemos vários protestos de movimentos sociais que aliam o avanço do mercado financeiro ao aumento da desigualdade social. Críticas quanto à fome e à segurança alimentar também foram vinculadas nos meios de protesto. Os memes também tomaram conta da internet e num assunto contraditório entre o mercado e o lado do alcance social, a gente traz o assunto à tona. E a bancada de hoje pensa o quê? O mercado financeiro propaga a desigualdade social? Karina Anzolin Casagrande, sendo a dama dessa noite, a primeira vez aqui, é um prazer recebê-la. Qual a sua opinião sobre essa estátua e a repercussão que ela traz consigo? Bom, boa noite a todos, aos colegas, às pessoas que nos assistem de casa. Primeiramente é um prazer, né, estar aqui com pessoas tão qualificadas, digamos assim, né, a gente poder compartilhar as nossas ideias, isso sempre nos faz crescer, né. Bom, eu penso que não, né. Na verdade, a Bolsa de Valores, ela é um símbolo ali, né, a questão, o local onde essa estátua está, né, esse monumento está,
ele é um símbolo do capitalismo, né? Então a gente assim pode dizer que o que se está atacando nesses protestos, enfim, é o capitalismo, né? Não propriamente a questão da bolsa como um propagador da desigualdade, né? A desigualdade a desigualdade social ela é milenar, né? Ela não é uma questão pontual do sistema, né, dessa questão das bolsas de valores, enfim. Ali na bolsa de valor a gente tem empresas, eu particularmente diria que nós temos o oposto, né? Nós temos empresas de um lado e de outro nós temos pessoas que investem, né, que colocam são os investidores, né, são as pessoas, os poupadores, né, que eles aportam capital para essas empresas, para que essas empresas possam prosperar, né. Então, elas, no meu ponto de vista, ao contrário, né, fomentar a bolsa de valores, né, fomentar essas empresas é uma forma de diminuir a desigualdade social. Agora, claro que a desigualdade social é um fato, ela existe, né, no Brasil, e ela não pode ser ignorada, mas o que eu sinto é que muitas vezes os movimentos sociais eles usam esses momentos como palanques, né, palanques políticos, enfim, e eles acabam descaracterizando a força. Acaba perdendo a força, o que efetivamente importa, não aparece, né? Porque aí vira a arruaça, daí vira depredação, né? E o que de fato importa, que é o combate à pobreza, que é o desenvolvimento social, fica em segundo plano. Então, é como se acabasse legitimando, né, as pessoas que dizem, olha, a gente tem razão, né? Esses movimentos sociais eles estão errados, porque olha o que eles fazem, né? Então eu acho que o caminho não é esse, né? Não é todos têm o direito de gostar, não gostar, né? Até como nós comentamos anteriormente, já tem questões de que o touro não tem alvará, de que querem tirar, e de que isso, que aquilo, tudo vira uma discussão muito superficial, né? E é simplório, eu acho que é muito simplório a gente dizer que a desigualdade social ela é relativa ao mercado, né, ao mercado financeiro. Então, acho que fica muito um palanque ali, um palanque político, uma questão que acaba não contribuindo. Eu acho que o que a gente tem que se preocupar, e eu penso, o que efetivamente essas pessoas estão fazendo, né, para melhorar essa condição, né? Porque uma coisa é eu criticar, eu achar, né, do meu lugar, né, da minha condição de né, não conheço, né, a gente não sabe quem são essas pessoas, né, mas a gente sabe que geralmente esses movimentos envolvem pessoas que são intelectualizadas, pessoas que estão, né, numa condição, não estão numa condição de miséria, né. Então, o que essas pessoas estão dispostas a fazer para melhorar isso, né? Eu acho que só depredar ou protestar ou erguer cartazes não é suficiente, né? Acho que a gente precisa, sim, de políticas públicas que diminuam a desigualdade social, que melhorem a educação, que melhorem a saúde. Mas eu acho que a gente colocar isso na conta, né, da questão do mercado financeiro, digamos, do mercado de capitais, é muito simplório, e desvia do que efetivamente é o objetivo, né? O que a gente efetivamente precisa. Muito bem, Karina. E doutor Guilherme, o que o senhor acha? Aplica na bolsa, acha que isso está certo, acha que isso está errado? Gostou do boi lá, todo dourado, amarelo? Eu achei de Nova York mais elegante do ponto de vista, mas tudo bem, a iniciativa tá boa também da forma aposta. Bom, uma boa noite a todos. Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Canal que sempre apoia a informação, né, para a nossa cidade, eu acho que já a região, né, pega uma região grande já. Então, qual que é a minha opinião, Thiago, sobre isso? Eu sou totalmente a favor e defensor do desenvolvimento empresarial e industrial. E isso não se faz com pendurico em governo, não adianta. Então, assim, a carga tributária do nosso país já está, os empresários já estão afogados. Aí, para tu gerar mais emprego, vai ter que, nas costas do governo, tu vai ter que tributar mais ainda. Isso espanta as empresas. O brasileiro precisa entender que todos os países bem-sucedidos e bem desenvolvidos é com a iniciativa privada.
Tu vê a Bovespa crescendo, as indústrias crescendo, vai gerar emprego, vai diminuir a fome. É bem simples o cálculo. As empresas dão plano de saúde para os funcionários, daí eles não precisam usar o SUS. Por que o povo brasileiro quer ficar ganhando esmola de governo e vivendo sem plano de saúde e sem dinheiro para pagar uma saúde? Então, assim, eu acho que o desenvolvimento econômico é fundamental. Quanto mais empresário rico e bem-sucedido nós tiver, melhor, menos fome, menos pobreza. Essa é a minha opinião. Então, deixa o touro amarelo, podiam botar um verde, um azul espalhado pela cidade, é bonito, dá para bater umas fotos, quem viaja. Eu não vejo nenhuma necessidade, concordo plenamente com o que a colega falou sobre usarem um motivo para manifesto. Só que eu acho que os manifestos sociais nossos perderam completamente o objetivo. Eles não têm nenhum sentido a não ser vandalismo e ser contra qualquer coisa. Então, eu acho que a minha opinião formada é essa 100%. Eu acho que tem que privatizar tudo e o governo sair fora, porque só está atrapalhando ultimamente a economia. Muito minha bem, opinião. até porque na Bolsa de Valores a gente tem esse encontro, né, entre o capital privado e a questão do retorno público e da taxação. Hoje, pelo final da tarde, algumas informações davam por conta de que o boi de ouro dourado, use o nome que você quiser, ele não tem um nome propriamente dito, não tinha alvará de instalação, e aí encontramos mais um problema, que é a burocracia do Estado brasileiro, né? Não tem alvará, não tem autorização, não pode estar lá, ou seja, essa história ainda vai delongar mais alguns capítulos. E como é que tu enxerga isso, Cristiano Valduga Dalpai, que também atua num órgão público, na Casa do Povo, no Poder Legislativo, mas que ao mesmo tempo também está aí interagindo com diversos interesses e acompanha esse tipo de situação? Boa noite a todos, prazer retornarmos a casa. Escutava atentamente a manifestação dos colegas e eu simplesmente poderia assinar embaixo e partirmos por outra pauta. Foi muito bem colocado. Bolsa de Valores, conhecida como B3, é Bolsa, é Brasil, Bolsa, Balcão. É isso que significa o B3. No meu ponto de vista, um mal necessário, onde as empresas SA do nosso Brasil colocam as suas ações, as suas cotas, para uma participação popular, para que as pessoas que têm interesse em fazer investimento virem sócios. Um resumo bem simplório do que é uma Bolsa de Valores. Existem vários tipos de aplicação, não é só ações, tem fundo imobiliário, tem commodities, tem mais uma outra série de fatores. Ninguém é obrigado a fazer um investimento na Bolsa. Mas sem a Bolsa, nós não vivemos. Como falei, é um mal necessário, mas ele regula a economia do país. Ele repassa ao exterior, e nós precisamos desse dinheiro do exterior, a credibilidade ou não do momento que nós vivemos. Então, se nós estamos com uma alta na Bolsa de Valores, nós estamos sinalizando ao investidor externo que é importante, que ele pode, naquele momento, investir no nosso país. O inverso também, na mesma proporção. Diretamente falando sobre a polêmica do touro, do boi, foi muito bem explanado. Nosso país, tudo vira manchete, tudo vira manifesto. Nós poderíamos muito bem tirarmos o boi e colocarmos uma carteira de trabalho com as vagas do Cine, para ver se as pessoas estariam lá fazendo manifesto. Ou, um lado positivo do boi, que teve um churrasco promovido por uma ONG, distribuído às pessoas que lá se encontravam. Então já temos uma coisa positiva, não só a discussão, que essas ONGs continuem a fazendo churrasquinho na frente do boi. Porque assim, é muito fácil nós olharmos o telhado do vizinho sem fazermos a lição de casa. Isso começa dentro da nossa própria casa, onde você não arruma a cama, onde você vive de uma mesada, onde você atende interesses sociais obscuros, porque existe por trás de tudo isso uma indústria, denominada indústria do assistencialismo, ou indústria das ONGs, entre aspas, que nem toda ONG se enquadra nisso que eu estou falando, mas que coloca, que incute na cabeça das pessoas a necessidade de vandalizar, de ser contra, de ser pessimista, porque a culpa é do governo, se há governo, sou contra. Sim.
E nós dependemos de ações governamentais. Nós dependemos desse círculo, que não é vicioso, mas são elos da mesma corrente, e que se um elo dessa corrente rompe, nós vamos ter que correr atrás para fazer esse remendo. Isso significa a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é aquilo que eu falei no início da nossa conversa. É um mal necessário. Por que nós não vamos vandalizar na Bolsa de Valores da Venezuela? Lá não existe mais, né? Porque não existe. Você imaginou o Brasil sem uma Bolsa de Valores? Sem os empresários que fazem a rotatividade? Porque a nossa região é uma região industrial. A composição orçamentária dos nossos municípios, e eu falo de Veranópolis, Nova Prata, Nova Bassano, não baixa de 65%. Essa é a composição orçamentária de municípios com uma média de 25, 26, 27 mil habitantes. Vamos levantar essa proporção para o Brasil. Se nós não tivermos um empresariado forte, claro que existe um monte de questões para serem discutidas, mas se nós não tivermos um empresariado forte, nós vamos afundar. E afundar economicamente, que eu digo, não é simplesmente ver os momentos delicados que a gente vê em termos mundiais. É puxarmos para Venezuela, Equador, Uruguai, Argentina. Então nós temos que valorizar, como o doutor falou, os empresários que geram a riqueza, que geram a receita. Agora, nós temos que ter um governo que pense também, porque isso não é responsabilidade do empresário. Nós temos que ter um governo que pense nas ações sociais. E o cômputo geral é nós buscarmos esse caminho. E esse caminho é com muito diálogo, não com vandalismo. E nós temos o exemplo bem claro, é só atravessar o Rio da Prata, e não é o Rio da Prata entre Nova Prata e André da Rocha, é o Rio da Prata ali, né, na foz entre Montevidéu e Buenos Aires, e você ir para a Argentina e ouvir os relatos do que aconteceu nesse país desde o começo, né, da grande crise que eles tiveram em 2001, eles nunca mais se reabilitaram. Nunca mais. E hoje a Argentina é terra arrasada, a Venezuela é terra arrasada, nós temos um cômputo, como diz o Cristiano, que nos segue por sermos latino-americanos. É óbvio que nós tivemos vários problemas de formação social e estamos correndo atrás ainda de realidades onde os países do norte já alcançaram, só que não adianta responsabilizar a iniciativa privada, nem esperar que ela seja a mãe de todas as soluções, quando na verdade a gente tem que ter um compartilhamento de responsabilidades. E a Bolsa de Valores faz uma coisa muito singela, ela recebe capitais e distribui dividendos, ou vai, né, auferir lucros ou trazer prejuízo de acordo com cada operação comercial. É um grande banco que, como o Cristiano falou, acaba sendo a referência do Brasil. E ela vem caindo nas últimas semanas cada vez mais, o que é muito ruim para a economia local. Mas já que a gente estava falando, pulando para o nosso segundo assunto, mandando um abraço para a Adriana Piscine e para o Racine Madaloso, que estão nos acompanhando aqui nessa noite. Estávamos a falar de um touro, agora vamos falar de cavalo, porque está quase um rodeio o nosso primeiro bloco, né? Mas o fato aconteceu muito próximo da gente, sai dessa realidade macroeconômica, de questões de desigualdade social e aplicações financeiras, e vem por uma coisa que todo mundo conhece: comer um bom de um cheeseburger, ainda mais em Caxias do Sul. Eu confesso que sou fã, né? Não dá para comer todo dia, porque senão fica complicada a situação. Mas Caxias do Sul, que tinha um tremendo orgulho de suas famosas hamburguerias dos mais diferentes segmentos, foi sacudida na semana passada por uma operação chamada Operação IPO, liderada pelo Ministério Público através do GAECO, que é o Grupo de Ações Voltadas ao Combate ao Crime Organizado, e a situação deixou todo mundo estarrecido. Isso porque, de acordo com as investigações, um grupo era responsável pela distribuição de 800 quilos por semana de carne de cavalo misturada com carne de suíno e carne de peru, vendido nas hamburguerias caxienses como carne de gado. Era mais ou menos dessa forma que acontecia. Os presos foram encaminhados ao presídio do Apanhador, e a gente acabou de noticiar no Conecta News que sofreram represálias dos colegas de cela devido à reprovação a esse tipo de fato, um crime contra a saúde pública. Mas tem duas coisas que eu queria perguntar para a nossa bancada. Essa questão ela se divide em dois questionamentos. Primeiro,
Depois de uma informação dessas, como confiar no barzinho, no boteco, no restaurante e principalmente na carne que você está consumindo, né? Na carne processada? O que ele garante que ela tem boa procedência? Todos os estabelecimentos caxienses detinham todos os alvarás e licenças, enfim, toda uma série de situações que são vinculadas à vigilância sanitária. E o segundo questionamento é por que soa tão contraditório aos nossos ouvidos e ao paladar a informação de que poderemos consumir carne de cavalo? Isso é uma questão um tanto quanto curiosa. Cristiano Valduga Dalpai, vai aquele cheeseburger em Caxias do Sul tranquilo essa semana ou vai num buffet? É uma pergunta, não, eu vou no buffet. Eu vou no buffet. Mas assim, eu gostaria de introduzir essa conversa, dizer aos nossos ouvintes que eu tive a oportunidade de trabalhar em Veranópolis como secretário de Desenvolvimento Econômico e eu atendi a pasta da agricultura. Sim, o sistema de inspeção municipal fazia parte da minha secretaria, então eu acompanhei bem de perto, dentro de Veranópolis, o que acontecia e da forma que acontecia. Um exemplo que eu vou dar para vocês é que, certa feita, nós arrecadamos 12 ou 13 formas de queijo e mandamos analisar sem a nomenclatura, sem nada, mas eram queijos que não eram supervisionados. Para nossa surpresa, das 12, 13 formas que nós recebemos, nenhuma foi aprovada. Nós tivemos coriformes fecais, estafilococos e outras séries de coisas que não é nem bom nós citarmos. Queijos que eram consumidos na nossa comunidade. Fizemos várias apreensões e, mesmo assim, uma parcela da comunidade se colocava contra, porque as pessoas tinham que produzir. E aí eu digo o seguinte, se é para produzir para o teu consumo, sem problema, tu comes o que tu quiser. Agora, a partir do momento que tu produz um produto sem qualidade e tu repassa a população ou a comunidade, isso é um crime contra a saúde pública. O bom que nós temos nesse momento é que nós temos o MP, o Ministério Público, que nós temos a fiscalização municipal e o sistema de inspeção municipal agindo junto. Esse é o caminho, a fiscalização. Porque se no abatedouro, hoje a gente sabe que na Secretaria de Agricultura do Estado, em todos os abatedouros, existe um veterinário cumprindo hora, fazendo todo o seu trabalho. E existe um detalhe muito importante, o veterinário está do lado do animal que vai ser sacrificado, e se o animal demorar mais do que 8 segundos para morrer, esse animal é descartado. Essa é a grande briga dos abatedouros com a fiscalização. Mas, no meu entender, isso é correto. Porque a partir do momento que eu vou comer um cheeseburger, ou que eu vou num buffet, pessoa física, Cristiano, pessoa física, eu quero saber o que eu estou pagando e o que eu vou receber em troca. Eu não aceito que me coloque uma carne de cavalo para me comer. E a fiscalização tem que ser em cima disso, por isso que eu fiz a introdução da questão do queijo, que aconteceu um fato dentro do nosso município. É a mesma situação que tem que acontecer. Fiscalização. Questão de saúde pública, questão de higiene, isso tem que dar cadeia e com punição muito grave. Não pode ser brando nesse momento. Tem que dar exemplo para essas pessoas. Porque além da saúde pública, a má fé dessas pessoas em misturar carne de porco e carne de frango, se eu não me engano. De peru. Para tirar o gosto e a fibrose que existe naquela carne do cavalo. Então isso é um crime que tem que ser punido da forma mais severa possível. E quando você falou que os presos interrogaram e questionaram essas pessoas, sim, eles fizeram isso porque as famílias deles estão comendo nos restaurantes, nas hamburguerias. E isso existe aquele código de ética, de honra dentro dos presídios. Sim. Então essas pessoas, elas têm que sentir na pele que o que elas fizeram é uma coisa extremamente errada. Não pode ser aceito de forma alguma. E eu não vi ninguém defender nesse momento. Sim. Não vi ninguém defender, porque é uma questão indefensável. A pessoa que vai defender esse item, tá, tem que pegar e realmente se mudar para outro país, porque assim, nós estamos aqui tentando fazer uma coisa mais séria. Nossos filhos, nossas famílias, isso é um crime contra a saúde pública. Pensando na polarização que toma conta de todos os assuntos que viram notícia, até agora não apareceu nenhuma bandeira defendendo o consumo de carne de cavalo. Graças a Deus, isso nos dá esperança, Tiago. Isso nos dá esperança, porque não teve ninguém que foi lá, nenhuma ONG que foi lá defender, muito pelo contrário, né? Até falaram dos coitados dos cavalos. E eu, como sou um adepto do criolismo, e eu tenho o meu cavalo, eu fico muito mais revoltado com essa situação.
Então, assim, ó, deixar bem claro para quem nos escuta que a expectativa nesse momento agora é que seja apurados os fatos. Se as pessoas que compravam essa carne sabiam do que estava acontecendo, tem que sofrer punição e fechar seus estabelecimentos também. Que não, só multa não resolve nesse momento. Agora, se foi comprado pelo fato dessas pessoas que forneciam esses 800 quilos terem um histórico dentro da comunidade de Caxias do Sul, e aí eles terem feito esse grande engodo junto aos estabelecimentos, aí é uma outra questão. Mas deixa um grande ponto de interrogação, sim, em todas as nossas cabeças, porque alimento, tu vai confiar em quem? Hoje o ponto mais crucial na nossa vida, que eu confio, e está aqui o doutor, é a saúde e a alimentação. Se nós deixarmos de confiar nesses dois itens, nós realmente temos que abandonar o Brasil e começar a colonizar de novo. Muito bem, o ponto de interrogação fica também pela quantidade. Nós não estamos falando de 80 quilos por semana, nós estamos falando de 800 quilos por semana. E, doutor Guilherme, já que veio o assunto para o senhor, no meio de tantas aquelas bactérias, estafilococos e todas essas coisas que podem acontecer, o que o senhor acha dessa situação caxiense? E também, se fosse para Caxias essa semana, o senhor ia no cheeseburger ou no buffet? Eu acho que tem duas coisas que eu quero colocar. A primeira é que isso aí não deve acontecer só em Caxias, né? Infelizmente, a gente vive num país que o abate de cavalo já ouço falar há muito tempo. E já vi saber de frigoríficos que fazem isso. Então, essa é uma prática que as pessoas não saibam, por isso que choca tanto. Carne processada, eu sou totalmente... Toda consulta, toda vez que eu falo, eu sou totalmente contra alimentos processados. Porque tu vê uma carne lá no açougue, tu saber a procedência, tu consegue ver, palpar. A carne processada, tu não sabe o que tem dentro. Tá? Todo mundo come presunto. Alguém já parou para perguntar como é que é feito um presunto? Não gostaria de saber, porque eu como todos os Quem dias. produz o presunto não come. Então, assim... Começa por tudo isso, presunto é processado, patê, né? Aquela carninha molinha. Como é que chega naquele ponto, né? Salsicha. Eles não vão usar filé mignon para fazer a carne processada. É resto do resto, e posso estar muito errado, mas é isso, né? E outras coisas, né? Numa indústria que movimenta milhões de quilos de carne, isso faz uma diferença grande lá no final. Então, sinceramente, eu não me assusto com essa notícia. Eu acho que concordo, assina embaixo com o que o Cristiano colocou, é fiscalização, o único jeito. O senhor colocou do queijo, né? E o salame. Consumo próprio, eu acho que ok, mas a produção do salame é extremamente complicada. É assustadora, na verdade. A gente vai lá e come. Né? Todo mundo come, vai no interior, tu recebe e come. Então, assim, eu acho que assusta porque os caras estavam vendendo e enganando, né? Era uma farsa, isso é crime, acho que tem que ser punido. Mas a fiscalização no consumo de alimentos do país, ela tem que ser bem mais rigorosa. O nosso país é campeão em diarreia, campeão em doença gastrointestinal. As emergências dos hospitais são sempre super lotadas de gente com diarreia. Por que será, né? É um mau processamento dos alimentos que chega nesse ponto. Então, isso eu acho que leva à tona que os órgãos, por mais que fiscalizem, a gente sabe que muitas vezes a estrutura é deficitária, se tem poucos fiscais para controlar toda a situação. Como o país é grande, é diverso e a nossa alimentação é muito variada, diferente de alguns países que os alimentos são mais restritos e aí se come praticamente as mesmas coisas, o brasileiro... Cada micro-região tem uma alimentação completamente diferente da outra. Então, essa necessidade de um controle maior, com certeza. Senão, a gente não vai ter o controle de doenças sanitárias e vai embora. O custo que se tem para tratar as consequências de uma má alimentação e de origem ruim é muito maior. Ela se justifica o inverso. Tu pegar esse dinheiro e investir em fiscalização, que a gente vai ter muito mais saúde e muito mais qualidade. Eu penso por esse lado aí, né?
Muito bem, importante esse feedback, né? A gente sair da parte da produção e do consumo, mas lá na ponta, né? No hospital, como vai é que estourar isso na ponta. se transfere. E Karina, Nova Bassano, como é que esse assunto repercute? A gente sabe que aqui na região, né, a iguaria do gringo é o salame. Né? Todo mundo tem no porão, aquela E o coisa. melhor é o feito em casa, né? É aquele feito em casa, mas daí fica a pergunta, como é que isso repercute? Bem completinho, com todos os ingredientes. Na verdade, quando a gente vê uma notícia dessas, eu penso que a raça humana não deu certo, né? Porque não é possível. Não tem uma explicação, né? Claro, e tudo é render, né? Agora, nesse momento que a gente vive da alta do preço da carne, né? E como o doutor disse, né? Isso é uma prática muito comum, né? E provavelmente não é só o cavalo, devem ter alguns outros bichinhos que vêm processados, né? Com um tempero, né? Também quando eu vejo aquele frango no mercado temperado dentro do saquinho, eu sempre fico, será que não é um frango que voltou e, né, botaram uma fantasia, né, e estão vendendo de novo. Então, é bem preocupante mesmo, porque quem visita quando vai num restaurante, quem visita a cozinha, né? A gente não tem esse costume, né? Agora, a tua fala me lembrou um episódio, foi no começo desse ano, inclusive, essa mesma Força de Segurança Alimentar passou pelo litoral norte gaúcho 2 vezes. 2 vezes nessa Você viu temporada. quantos restaurantes fechados? Não acharam um gambá no refrigerador? É isso. É isso Eu que lembrei da mesma coisa, ia falar agora. Acharam um gambá no refrigerador. É isso que muitas vezes eu já me questionei, né? A gente tem toda essa questão, essa burocracia, toda essa questão de, como o Cristiano mesmo falou, da questão da fiscalização com o produtor, né? Ali do queijo, do salame, a gente sabe, isso não pode, né? Enfim, mas às vezes se passam coisas de locais que que estão mascarados de legalizados, né? Porque para mim, né, é como se fosse né, uma indústria que faz isso, porque teve há uns anos atrás, eu não me recordo, isso do frango, né? Que eles recebiam o frango, o frango que estava em más condições, eles temperavam, né, lavavam, temperavam e voltava para o mercado, né? Então é uma questão, é uma indústria, é alguém que está... E aí, como a gente confia, né? Porque... E é isso que a gente diz. Eu pensaria, né, em saber... A mesma coisa é um produto, por exemplo, também plantado, né? Quem planta come, né, aquilo que plantou. Quem fez come o que produziu, né? Porque às vezes tu vai num lugar, tem o produto para venda e o produto para o consumo, né? Então a questão alimentar, a gente fica bem inseguro, né? Me parece que sim, é importante a fiscalização para nos auxiliar, porque para nós, assim, a gente confia, né? Mas eu imagino que a gente come muita porcaria por aí. Né? Eu tenho essa concepção que eu nem penso muito, porque... Não. Pensando uma coisa, Thiago, que a gente reflete, que eu escuto muito o pequeno produtor, praticamente o dia inteiro no consultório. Tem o lado deles também, né? Porque para eles se adequarem às normas, botar um abatador ali com inox, com tudo, eles não conseguem. É inviável economicamente para essa pequena atividade. E aí eles reclamam bastante, então acaba levando também a todo outro contexto. Mas não dá para pensar muito mesmo. Não, e o que pronto, né? E o que então assusta nesse caso, né, é a clandestinidade, né, a forma como eram abatidos e o animal ser o cavalo, né? Porque a gente já viu muitas notícias de carne, essas, por exemplo, do litoral, e é um negócio assim que é um ventinho, né? Passa a notícia e passou. E essa do cavalo, ela repercutiu. Eu acredito que esses que comercializavam a carne estragada não foram interrogados no presídio, né? E eu acho que é bem semelhante, né? Imagina uma carne de má procedência, estragada, enfim. Mas o fato tem isso também do animal, né? Que não é um animal da nossa cultura, a gente não consome cavalo, né? Aqui na nossa região, alguns países sim, mas aqui não. Então, ainda mais no Rio Grande do Sul, né? Que o cavalo tem toda essa... Ele tem essa simbologia. Simbologia. Então, fica assim, parece mais grave, né? Então... E olha só, o Michael Vieira e o Ladair Tempas mandam uma colaboração aqui pelo Facebook, né? Eles que esqueceram o caso do leite, já fizeram leite com soda aqui no Rio Grande do Sul também. Imagina. Então a gente vai tentando... Em empresas
empresas ok, né? Não era um produtor, Sim, né? não no era seu, exatamente. né? Então tinha- a gente fica meio... Mas essa generalidade. Eu lembro de um antigo ditado em inglês que diria que mistura, né, política e culinária. Se os homens soubessem como são feitas as linguiças e as leis, ninguém dormiria tranquilo. E antes do intervalo comercial, mando um abraço também pro Ladair Tempas, o Chumbinho, o Michael Vieira e a Mirene Vera Furlaneto. No próximo bloco, nós voltamos com a nossa bancada falando sobre a quinta onda do Covid na Europa e o Brasil, líder mundial de vacinação. Vamos falar sobre esse assunto para você. É 3 minutinhos e nós voltamos já já. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Venha brindar a chegada de um ano em que a esperança de dias melhores será o grande presente. Dia 4 de dezembro às 22 horas. Banda Feeling, Alanzinho e DJ Kleber estarão animando a sua festa. Vista-se de branco e comemore junto de pessoas especiais a chegada de um novo tempo. O evento contará com a cobertura da Conecta Mais TV. Maiores informações da Secretaria do Grêmio Pratense. 4 de dezembro. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Chegaram os novos planos promocionais Adilfibra. Navegue em alta velocidade com internet 100% fibra ótica. 20 megas por R$ 69,90 ao mês. 90 megas por R$ 89,90 ao mês. 300 megas por R$ 99,90 ao mês. Melhor custo-benefício. 400 megas por R$ 149,90 ao mês. 500 megas por R$ 199,90 ao mês. Mais os aplicativos Noggin e Paramount+, inclusos para todos os planos. Ligue agora e atualize seu plano. 10355 0800 645 8900. WhatsApp 54 21 21 8900. Acesse adilnet.com.br. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Venha brindar a chegada de um ano em que a esperança de dias melhores será o grande presente. Dia 4 de dezembro às 22 horas. Banda Feeling, Alanzinho e DJ Kleber estarão animando a sua festa. Vista-se de branco e comemore junto de pessoas especiais a chegada de um novo tempo. O evento contará com a cobertura da Conecta Mais TV. Maiores informações da Secretaria do Grêmio Pratense. 4 de dezembro.
Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. E o segundo bloco, nós retornamos para você o ponto a ponto, trazendo nessa noite os assuntos da semana passada. Passamos pelo mercado de investimentos, fomos até Caxias do Sul, dar uma volta na situação que deixou todo mundo com o estômago um pouco reticente em comer um novo cheeseburger. Agora nós vamos para a Europa e um fato que chama atenção, porque novamente o coronavírus e a pandemia voltam a estampar as notícias, seja por confinamento, lockdown e uma realidade que nós torçamos para que já tenhamos atravessado e que não nos acometa novamente. Diversos países europeus entraram em situação de confinamento, um deles a Áustria, que iniciou um confinamento severo à meia-noite de hoje. E os protestos se espalham. Holanda, Bélgica e outros países também entram aí em rota de colisão com as medidas restritivas. A Alemanha, na semana passada, bateu o recorde de óbitos por força da nova onda da Covid-19. O problema e o questionamento que ficam, e aqui no Brasil isso não é nem tanto um problema assim, é que nós, no chamado terceiro mundo, um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, lideramos o número de pessoas proporcionalmente vacinadas no mundo inteiro, ultrapassamos os Estados Unidos. O nosso hospital aqui em Nova Prata hoje não tem nenhum paciente internado com Covid-19 e essa situação de confinamento parece que faz parte de um passado muito distante que não retornará. Sucesso da vacinação, mas também tem outra situação. Por que na Europa não deu certo? Porque os europeus talvez não aceitaram a vacina em nível e em larga escala, como nós aqui estamos fazendo. E para começar essa rodada, eu tenho que dar a palavra ao Dr. Guilherme Savaris Schossler, porque quando a pandemia era só uma ameaça, o senhor sentou nessa cadeira e nós conversamos sobre as implicações do coronavírus, isso lá em março de 2020, atravessamos toda essa circunstância, corrigimos a rota, hoje retomamos os eventos, retomamos a convivência social, mas na Europa damos esse passo para trás. Como é que a humanidade encara essa situação e o que o senhor aponta de acertos do Brasil e erros do estrangeiro para a gente estar num melhor momento nessa fase? Bom, tema polêmico, né, como sempre, mas o que eu vou colocar aqui é basicamente constatações para que a gente pense junto. Como eu falo desde o início, é tudo comportamento social, né? A gente tem sempre os extremos, né? É lockdown e todo mundo louco, correndo, misturado, sem cuidar nada. Por que a gente não pode ter um equilíbrio e um meio termo? Não tem, a gente hoje, lockdown no Brasil seria um desastre, né? E totalmente liberado, que é o que vai acontecer final do ano, carnaval, é altamente arriscado. Vou explicar por quê. Na Europa, o que aconteceu? E uma coisa que a gente tem que pensar é a população japonesa. Taxa de vacinação baixa, quase não tem casos e não tem óbito. Fizeram uma Olimpíada no Japão. Antes, bem atrás, não tinha ainda, nós estávamos bem menos vacinados naquela época da Olimpíada. O Japão fez uma Olimpíada. Foram 5 mil casos durante a Olimpíada. Desses países que a doença explodiu, isso aí é por dia, né? Para mais até. Como é que eles conseguem manter qualquer doença sanitária sob controle? Disciplina, organização, higiene. O brasileiro já esqueceu, e o europeu também é uma população bem de protesto e muito anti-vacina dessa questão da higiene. Eu acho assim, a Europa com o Covid, ela anda um pouquinho na frente da América Latina, do Brasil. Mas a nossa vacinação começou engatinhando, realmente. Mas engatinhava no mundo inteiro. Naquela época, apenas países que produziam vacina estavam vacinando. Quem começou a vacinar antes do final do ano? Os Estados Unidos, porque tem a Pfizer produzindo vacina própria, a Moderna, onde a AstraZeneca tem a sua sede, Inglaterra, Israel foi usado como um teste da Pfizer. Não tinha vacina para todo mundo. Então, se criou aquela polêmica toda. No momento que a vacina se tornou disponível,
no Brasil avançou rapidamente, nossa rede de postos de saúde é grande, existe um posto de saúde em cada buraquinho do Brasil, até no meio da Amazônia deve ter posto de saúde e a vacina chega. Coisa que nesses países desenvolvidos não é assim. Essa assistência populacional da saúde não é assim nos outros países, é uma característica nossa, um sistema grandioso, né, que anda às vezes aos trancos e barrancos, mas que nas questões de vacinação sempre foi um modelo e um exemplo e avançou bem. Né? A gente fez primeira dose em praticamente toda a população, a não ser algumas pessoas que se negam a fazer. Como deu reação em alguns pacientes de febre, a segunda dose já foi menos. E tem muita gente que está se negando a fazer a terceira dose, com medo de efeitos colaterais. Na Europa, a população foi mais resistente à ação da vacina. Então, por exemplo, a Áustria, que está entrando agora nessas restrições, eles não têm 30% da população vacinada. Sim, ou seja, a aderência da população à vacina Não foi querem baixíssima. vacinar porque é um produto novo, porque aquilo, porque isso e aquilo. E porque esses países eles não vivem essa rotina que nós temos de doenças infecciosas que nós tivemos aqui há pouco tempo. O nosso país é um país mais novo. Então, se fazia muita campanha de Zé Gotinha, disso e daquilo, é febre amarela, é dengue. Nós temos muita doença viral. Então, a população está mais acostumada a falar em vacina e aceita melhor. Mas lá, por exemplo, a Rússia, eu tenho um conhecido que mora lá, ele me falava, cara, não sei o que vai acontecer aqui, as pessoas não estão se vacinando. Isso lá em maio. Sim. Então, e aí explodiu a doença lá também, 1.000 e poucos mortes por dia. 90% dos pacientes que estão internando e morrendo nesses países europeus são não vacinados. 90%. Aí tu vai me perguntar, mas então 10% dos vacinados morrem. Por quê? As vacinas, nenhuma delas é 100%. Tá? A Pfizer, que é a que mais protege, é 90%. A Janssen é por ali também. Coronavac menos. A AstraZeneca um pouco mais que a Coronavac, mas menos que a Janssen e a Pfizer. Então, toda vacina vai ter uma falha. Mas o que nós temos que pensar agora não é porque se eu vou ser vacinado e vou estar imunizado, não é se eu vou pegar, se... A gente tem que ter um senso coletivo agora e tem que terminar essa pandemia, que ninguém mais aguenta. Imagina a gente ter que começar a restringir de novo. Ninguém mais tem saco para isso, vamos falar bem essa palavra. Sim. Ninguém mais aguenta essa história. Por isso que lá na Europa estão protestando, tocaram fogo lá na Holanda, quebraram tudo, porque eles não querem mais restrições. Ao mesmo tempo, não estão se vacinando. É um contrassenso. Não existe nenhum medicamento eficaz ainda comprovadamente que possa nos proteger da doença em quem não está vacinado. Tem lá uns anticorpos monoclonais, umas coisas ou outras que estão sendo lançadas a custos estratosféricos, inacessíveis à população. Então, o que aconteceu na Europa? Dificuldade de aquisição de vacina também, Thiago, ocorreu lá. Essas vacinas, ocorreu uma disputa comercial. E era, em um certo momento, era quem pagava mais. Então, muitos países menores, a gente acha que lá na Europa, todos os países economicamente estão com os governos sobrando dinheiro. Sim. E a gente sabe que não é essa a realidade. Tem muitos países europeus que vivem 30% da população com desemprego e eles têm dificuldades. Então, os países maiores, com mais economia, foram lá e compraram todas as doses. A encontro do que o Brasil fez, porque nessa época, no momento desse, você tem uma economia de volume, como a economia brasileira. Tem mais dinheiro para girar e poder fazer aquisições a preços maiores. Então, tu pode ver, hoje, eu quero que as pessoas pensem da seguinte forma: a nossa vacinação atingiu um nível bom, precisamos dessa terceira dose que as pessoas vão fazer, por quê? A gente sabe que com 6 meses a 8 meses a imunização começa a cair. Né? Até então, com as vacinas disponíveis, praticamente todas serão necessárias a realização de 2 doses. Hoje, por coincidência, eu não atendi um paciente com Covid há 30 dias, por aí, no mínimo. Hoje eu atendi um paciente contaminado que viajou a São Paulo e voltou com a doença, com a vacina da Janssen, né? Vacinado com a Janssen. Provavelmente ele já deve estar perdendo a imunização
elas imunizam bem no começo, mas elas perdem força, então vai ter que se fazer essas doses de reforço. Ah, mas fiquei com febre 2 dias. Tudo bem, vamos embora. Daí a gente tem... morreu, né? Não, e o Covid mata. E tá matando muita gente. Eu tava vendo, os Estados Unidos tem quase 800 mil mortes por Covid e o Brasil tem quase 700 mil. No mundo são 5 milhões, né? É uma coisa assim. E a gente vai continuar com isso aí mais quanto tempo? E se vamos retroceder na história, sarampo, poliomielite, varíola, enfim, tantas doenças hoje são erradicadas com a vacinação, mas nunca 100%, elas permanecem. Basta relaxar na vacinação, a doença volta. H1N1 conseguimos combater com vacina, né? Então as pessoas, na minha opinião, Thiago, para concluir o raciocínio, eu acho que polemizou tanto o assunto Covid e as pessoas ficaram extremamente curiosas em ler e acessar conteúdo, só que não há discernimento suficiente para tirar conclusões e acabam se influenciando por opiniões que nem sempre são são motivadas por questões políticas e muitas vezes de ser contrários. Eu não consigo aceitar um movimento anti-vacina, não tem como aceitar isso. Uma outra coisa que as pessoas têm que ter ideia clara é que não é que a vacina foi feita rápida demais. Ela foi executada, demorou 1 ano e meio para a gente começar a vacinar as pessoas. Só que aquelas primeiras vacinas utilizaram uma tecnologia já conhecida. Na verdade, não foi inventado um negócio do nada. Foi feito em cima de outras vacinas. Só foram feitas algumas colocações. Por exemplo, em vez de colocar o vírus do H1N1, colocaram o do coronavírus. Já existia vacina para coronavírus em animais. Sim. Não foi um processo do zero. Então, tem muita gente com medo disso, né? E não foi um processo rápido, e foi mais rápido porque se tirou a burocracia. Não, hoje tu vai... Eu vejo os laboratórios, a gente vai em congressos e tudo mais, eles lançam uma medicação nos estudos, ela chega para o consumidor 7, 8 anos depois, mas fica 3 anos parada na Anvisa lá e não vai, e aí entra em greve, isso tudo se eliminou, esse processo. Os caras recebiam a documentação num dia, tinha 200 repórteres do lado de fora, esperando a notícia, e os caras ao vivo na Globo, mostrando. A questão foi parar até no STF, virou até processo. E aí os caras estavam tão pressionados que eles tinham que analisar tudo muito rápido. Então, claro que se encurtou os caminhos. Então, a gente espera que... o que está acontecendo na Europa é exatamente aquele movimento que as pessoas têm lá de não se vacinarem, de achar que não é o caminho, que não é necessário, e o comportamento, aglomerações e aquele compartilhamento de objetos pessoais, que eu acho que a lição da Covid tem que ser essa aí, ninguém mais compartilhar nada. Mas aí já começou o chimarrão, a caipira, então nós temos que ter muita sorte do vírus não voltar para cá, porque senão vai estourar bonito de novo. Vai ter aí Natal, Ano Novo, Carnaval. Atenção, Carnaval vai vir estrangeiros, então eu estou um pouco preocupado, confesso. Eu achei que não estava, eu parei de acompanhar a vacinação na Europa, eu achei que eles não estavam tão atrasados assim. E enquanto nós tivermos países não vacinados, nós vamos estar falando de coronavírus. É um problema mundial isso aí. Mas é esse o motivo aí que estourou lá de novo em alguns países. Karina Anzolin Casagrande, dá orgulho ter feito a campanha do Zé Gotinha e ter sua carteira de vacinação em dia. Pelo menos numa coisa a gente pode olhar para a Europa e dizer, ó, nessa... Toma! O Brasil Zé Gotinha levou né, adiante. Como diria o Dória, né? Toma! Mas é isso aí, né? Em uma conversa que eu tive com a médica das minhas crianças um dia, nós conversávamos sobre isso, né? Como o SUS é eficaz com as vacinas, né? Como a gente tem um sistema de vacinação muito bom, né? Que erradicou várias doenças, né? Como bem colocado, né? E eu acho que é isso que tem, né? E o povo confiou, né? E eu não sei, eu vinha pensando, e eu não sei se talvez eu esteja equivocada, até não tenho muito conhecimento. A gente sempre pensa da nossa realidade, a gente, né, tenta reportar para uma realidade. Eu não sei se o europeu ele tem uma visão mais individualista, talvez, eu penso, né? E nós somos mais calorosos. Eu
pela minha realidade, né? Colocando assim. O brasileiro vai no embalo, né? E Foi um monte, eu vou junto. e eu quero, e assim, e na expectativa de que melhore, de que eu possa ir visitar os meus amigos, que eu possa sair, que eu possa, sabe, você tem que tomar injeção, então vamos tomar a vacina para superar isso, né? E talvez o europeu, outra também na Europa, acho que teve muito incentivo, vinha vendo um tempo atrás, incentivo do governo para as pessoas também acabarem, né? Muitas pessoas ficaram em casa e tinham um incentivo do governo, então daqui a pouco diz, não, tá bom, tá tranquilo, não preciso sair para trabalhar, então não preciso me vacinar, eu tenho essa, né? Talvez tantas coisas assim, né? A gente tem a síndrome do vira-lata, que eles dizem, né? Do brasileiro, que a gente sempre acha que a gente é, né? Então esperava-se que ia ser uma catástrofe, né? A vacinação no Brasil, e graças a Deus a gente vê, né, que as coisas, como a gente também conversava antes, acho que somos os primeiros a estar ali fazendo a terceira dose, né? Então isso a gente achava que não ia ter nem para a primeira e já estamos conseguindo fazer a terceira. E eu acho que o Brasil também acabou investindo em produção, né? Fez alguns acordos que acabou produzindo aqui, né? Também algumas, a vacina da Coronavac e a da Oxford também acho que foi produzida Produzida aqui também. Aí acabou fazendo até todos os ingredientes, enfim. Então, eu acho que foi bem positivo, né? E uma outra questão que tem que levar em consideração que o Brasil hoje é se não o maior, o segundo maior consumidor de medicação do mundo. Então, qualquer laboratório sempre tem um mercado muito grande no Brasil. Então, hoje, qualquer medicação que é lançada no mundo, qualquer coisa que é feita no mundo, no outro dia é lançado no Brasil. Não tem atraso. As pessoas têm que ter essa consciência. Porque é um mercado consumidor alto e grande, né? Então, isso aí também ajuda. Os laboratórios querem que tenha vacina aqui, que a população tem que... Existe uma história dentro do país também. A gente tem que ter... Isso é bom a gente saber disso, né? O Brasil não é um país esquecido no mundo. Tipo, vamos fazer aqui e depois deixa para eles lá. Não é assim. Isso que tu colocou é verdade. A gente já fez a primeira dose em praticamente toda a população, a segunda, uma grande parcela, e aqueles mais de risco já estão vacinados a terceira. Nós, profissionais da saúde, já fomos vacinados há mais de mês. Isso, e botando uma pimentinha no assunto aí, e o presidente não se vacinou, né? Tivemos esse episódio, inclusive, confessado de forma velada na mesma sala com o Boris Johnson. É interessante, né? Ele não vacinou e vacinou todo mundo, então cumpriu com o dever dele. É a opção dele, né? Convicções. Mas é contraditório. Que é contraditório, mas enfim, vacine-se, não perca essa oportunidade, até porque é de graça, né? E como diria o ditado, imagina, de graça até injeção na testa. Cristiano, a gente tem essa perspectiva do Brasil vacinando bastante, a Europa passando serviço. Não dá para se falar mais em lockdown ou confinamento ou fique em casa no Brasil. Não temos espaço para isso. Se tiver que tomar a terceira dose, o pessoal vai tomar. Com certeza. A explanação do doutor foi extremamente clara. E elucidou várias coisas aqui que eu ficava pensando. E nós chegamos à conclusão que realmente temos alguma coisa para tirar de positivo do Covid. O tão desacreditado SUS mostrou que pode funcionar e funcionar bem. Os profissionais da saúde, que tiveram uma participação extremamente importante em todas as cidades, chegando ao seu limite de esgotamento, que deve ser o caso do amigo também, que nós acompanhamos na nossa terrinha. Então a gente sabe que as conversas de Covid no Brasil, pelos relatos, elas aconteceram, o primeiro caso aconteceu em novembro de 2019 no Pernambuco. E a posterior foi vindo a discussão, a desinformação, o que vai acontecer, pegar o espelho da Europa. Em Veranópolis, o primeiro caso foi em meados de abril. Nós acompanhávamos todos os dias o negativo, e torcíamos. E de repente avolumou. Então nós temos sim um grande receio em relação ao Covid do que possa acontecer pelos exemplos negativos que nós tivemos. Primeiro saudamos as coisas boas, porque tem que tirar esse lado positivo. Mas as coisas negativas é o que você falou, Thiago. Nós não suportamos mais, não vamos suportar mais o lockdown.
Não vamos suportar. Nossa economia não vai suportar. A economia mundial não vai suportar. O fique em casa vai ser um caos. E nós ficamos à dependência do velho mundo. Porque nós, aqui dentro, fizemos a nossa lição de casa. Embora o doutor tenha dito que é um contrassenso o nosso presidente não ter se vacinado e ter arrancado muito mal na questão da vacina. Começou devagar. Mas deu um exemplo num país continental que o país inteiro está praticamente todo vacinado. E o medo vem do velho mundo, de onde a gente sempre buscou espelho. Sim. De onde sempre nós buscamos os bons exemplos que não estão vindo nesse momento. O coronavírus, como modo geral, e a pandemia foi uma quebra de paradigmas sequenciais, como um efeito Muito dominó. E essa situação da Europa, ela vem e ela chega de surpresa. A gente acompanha todos os dias as notícias para fazer a redação do Conecta News. E a situação da Alemanha, ela surge de um dia para o outro. E assim como num dominó, eu e o Beto Guidini acompanhamos. Pô, nós nem estávamos suspeitando dessa circunstância. E agora a Alemanha bate recorde de mortes, a Rússia entra em estado de emergência, a Áustria entra em lockdown. Isso é coisa assim, ó, de 15 dias para cá. E pega de surpresa, porque a gente se questiona, tá, mas e com nós? Tá tudo dando certo? Mas coincidência ou não, nesse ponto que você tocou, Thiago, coincidente ou não, é a entrada do inverno. Lá. Que para nós aqui é abril, maio. Sim. Então esse que é o meu receio, doutor. É isso aí. Esse que é o meu receio, que vai acontecer. Frente, nós temos alguns meses ainda de tranquilidade pela frente, que foi o que aconteceu nos anos até anteriores. fevereiro aí, março. Então o meu receio é a entrada, como diz o gaúcho, na embocadura do inverno. Sim. O que nós vamos ter aqui, porque aí vem junto com isso todas as doenças respiratórias, rinites, bronquites, asmas, etc. e tal. Esse que é o meu receio. E eu confesso a vocês e aos nossos ouvintes que eu ainda tenho esse receio muito forte. Sou vacinado, tomei as 2 doses, minha família toda tomou a vacina. Quem eu posso aconselhar, tome a sua vacina. Siga o exemplo positivo do que é a vacina. Mas fica aquela pulguinha atrás da orelha do que pode acontecer desse mau exemplo que o velho mundo está dando. E a questão da globalização, né, que nem o doutor colocou, né, que as pessoas vêm. E a gente tem relatos de pessoas que viajaram, enfim, na pandemia, que estavam no exterior e voltaram para o Brasil, que o Brasil relaxa muito no controle, né? Porque no controle nos aeroportos, nas chegadas, enfim, né? Agora, mais recente, eu sei que foram sendo tomadas medidas, enfim, mas que pessoas que, por exemplo, passaram por um aeroporto que tinha todo um controle e chegaram no Brasil e entraram, né, lá bem no auge da pandemia ali então preocupa, né, porque essas pessoas vão vir e recentemente alguns colegas que foram para fora, eu acho que eles me relataram um relaxamento lá na Europa. Aconteceu. Sim, tive uma colega que foi para França agora, para sair do Brasil foi um terror. Questão de vacina e comprovação disso e daquilo. A rota. Depois que ela chegou lá, ela não precisou mostrar a carteirinha mais nada em lugar nenhum. Os restaurantes não estavam cobrando mais nada. Então, como eu te digo, a população não aguenta mais. Por isso que nós não podemos mais ter o vírus. Porque se nós tiver o vírus circulando em alta quantidade agora, vai ser catastrófico. Porque ele vai achar aquelas pessoas que não estão imunizadas e vai começar a empilhar a gente nos hospitais rapidamente. E um detalhe. Quando nós entrar no inverno aqui, quem vacinou esse ano aí se foi. E então, se os caras não fizerem essas terceiras doses, eles não vão estar imunizados em abril, maio do ano que vem. Isso é importante. Não Essa tua colocação é extremamente importante. Já vai ter Isso perdido. que tu queres dizer que o alongamento da crise vai depender única e exclusivamente das nossas ações. É isso. Nós então temos que fazer esse reforço aí da terceira dose obrigatoriamente em muito todo importante. mundo. E quem não está fazendo esse reforço vai chegar na entrada do inverno desprotegido. E aí, vai ter o carnaval ali em março? É, final de fevereiro. Final bem de fevereiro. naquele ponto ali, ó. Por que eu me refiro ao carnaval? Porque vem russo, vem austríaco, alemão, vão vir tudo pra cá. E bem ajeitadinho, todo mundo fica correndo atrás do bloco na rua, né? E aí o Covid vai ampliar novamente. Se nós estiver protegido, ok. Mas se a gente não tiver, vai ser um perigo, cara. E aí me dá muito medo também. E de fato, como a gente falava, né, como são
Então, provavelmente isso decorre sempre desse atraso que a gente está com relação à Europa. Então, daqui a pouco, né, vão passar 3, 4 meses e o Brasil vai estar tendo esse relaxamento, e aí é quando esses estrangeiros estão vindo, né? E aí que acontece? Ó, logo que começaram a vacinar a Europa, a curva de casos, caiu lá embaixo. Porque daí o pessoal circulante estava vacinado. Essas pessoas já começaram a perder a imunidade. E aí elas começaram a transitar a China, a Índia, a Rússia. A economia europeia é muito globalizada com esses países. Muito próximo. Começaram a trazer o vírus de novo. E ele começou a encontrar pessoas não protegidas, mais os não vacinados. Pum, explode rapidinho. É muito transmissível essa desgraça. É muito preocupante. Então fica o recado, você que for pular no bloco de carnaval, tome a sua terceira dose. Pelo menos começamos por aí as informações, já que pelo jeito... Aliás, algumas cidades já estão cancelando as festividades de Réveillon. Eu acho que é bom senso, né? O carnaval também vai sofrendo as suas restrições, mas a gente sabe que a praia vai estar lotada, que no verão todo mundo vai descer a Rota do Sol. Enfim, pelo menos... Cumpra com o seu calendário vacinal, as terceiras doses estão tendo chamadas aí semanais, as prefeituras estão chamando, então faça a sua parte. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mandando um abraço para quem nos acompanha aí, o Ladair Tempas, a Mirene Vera Furlaneto e a Cleci Modelski. No próximo bloco nós também vamos para o velho mundo, mas para falar de um assunto que aqui no Ponto a Ponto nunca foi mencionado, a legalização da maconha e como isso pode mudar o comportamento da sociedade. Já já eu conto aonde esse papo está correndo e a gente vai para a última rodada do nosso Ponto a Ponto dessa segunda-feira. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Venha brindar a chegada de um ano em que a esperança de dias melhores será o grande presente. Dia 4 de dezembro às 22 horas. Banda Feeling, Alanzinho e DJ Kleber estarão animando a sua festa. Vista-se de branco e comemore junto de pessoas especiais a chegada de um novo tempo. O evento contará com a cobertura da Conecta Mais TV. Maiores informações da Secretaria do Grêmio Pratense. 4 de dezembro. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Posto das Flores.
Na RST 470, em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. E nós vamos para o último bloco do Ponto a Ponto dessa noite, mandando também um abraço para Marilene Leitão Braganholo, que manda os parabéns para a nossa bancada, a Lourdes Salvador e Estela, que também manda a sua saudação, e todos os telespectadores pelo YouTube, pelo canal 8 da Adil TV. E o nosso último tema de hoje também sai do velho mundo, uma questão antiga de muitas discussões na mídia atual, mas que no Ponto a Ponto ainda não tínhamos passado. Na semana passada, partidos alemães que estão formando um novo governo de coalizão após a saída do poder de Angela Merkel, depois de 16 anos de uma condução excepcional da Alemanha, estão buscando aí a concordância sobre a legalização da maconha no país. Social-democratas, verdes e liberais que negociam a formação do novo governo apresentam um plano de legalização, consumo e venda da maconha para fins recreativos. Não é só a Alemanha, nós tivemos a Holanda, que já legalizou a droga, o Uruguai, logo aqui perto da gente, só atravessar o Chuí ou Rivera, e agora uma situação, já que a Alemanha acaba ocupando uma posição central na comunidade europeia, isso pode acabar gerando também um certo efeito nos demais países. E a gente traz a discussão, quem abriria a rodada desse assunto seria o nosso convidado Felipe Pavan, ele não está, então tomo eu a palavra e dou a minha opinião sobre a legalização dessa droga aqui no Brasil. A realidade dos outros países, cada um sabe o seu, mas o fato é que a Holanda, que legalizou não só a maconha, como outros tipos de narcóticos, vem passando por muito serviço de ordem social, porque não se recupera mais o condão da própria sociedade. E notícias que reportam a atuação de gangues de adolescentes de 16 anos que dão muito serviço à polícia em Amsterdã. O Uruguai legalizou a droga há poucos anos e a situação também se passa esparsa no país platino. Para o Brasil, eu acharia uma alternativa impensável. Nós já sofremos de diversos males na nossa sociedade e temos uma geração, a chamada geração dos millennials, que se encontra totalmente sem referência do que ser e do que pensar. Trazer uma droga de forma legalizada, possível a compra, assim como o álcool, assim como o cigarro ou outra situação, só que pode desencadear diversos quadros psíquicos de dependência, de esclerose, de esquizofrenia, entre outras maledicências, seria aí a porta aberta para a desgraça. Na minha opinião, o Brasil não tem condições físicas, nem morais, nem psíquicas de lidar com um assunto sobre legalização de drogas. E os outros países terão que tomar esse assunto espinhoso em suas mãos. Cristiano Valduga Dalpai, o que você acha sobre essa situação que muitas vezes batem na porta e dizem, né? Não, a legalização é um bom caminho porque isso geraria um nicho de mercado e traria investidores que apostariam nisso e a venda tiraria o traficante da rua. Mas do outro lado a gente tem uma questão também de saúde pública e de ordem social, né? Afinal, fica muito difícil organizar uma sociedade de maconheiros. Bem colocado. Concordo com a tua explanação. A gente vê os exemplos de onde já existe essa liberação, a proibição nos bares do uso da maconha com o álcool, a possibilidade de cada pessoas comprarem 5 gramas de maconha. Então são questões assim que para o nosso dia a dia elas chocam um pouco.
E no meu ponto de vista, e eu gosto de dar sempre exemplos quando eu falo, a questão dos 30 dias atrás, eu estava conversando com o delegado da Polícia Civil, o delegado regional de Caxias do Sul, e ele me disse que dentro dos estudos que eles fazem, o produto que está sendo consumido não é mais tão puro quanto acontecia no passado. Existe muita adição de herbicidas, agrotóxicos e etc. e tal. E as pessoas estão usando e usando cada vez mais. E isso está desencadeando crises de esquizofrenia, como você falou, e outros problemas psíquicos a mais. Isso, com a legalização, você não teria garantia nenhuma da qualidade desse produto que não é liberado e não deve ser liberado. Eu acho que, nesse momento, o Brasil não tem condição nenhuma, falando do Brasil, não tem condição nenhuma de legalizar a maconha porque a nossa sociedade não está apta a receber isso. Eu acho que nós vamos ter uma crise humanitária muito grande se porventura isso viesse a acontecer. Acho que as ações contra a droga devem ser efetivas, mais atuais, mais fortes. Nós temos que realmente bloquear, e isso não vem beneficiar em nada a nossa comunidade, a nossa sociedade. No meu ponto de vista, eu sou um defensor da família, eu sou um defensor dos direitos que as pessoas têm dentro da sociedade, mas tudo tem o seu limite. E na minha concepção, essa liberação, essa autorização ultrapassaria um limite aceitável e legal. Então eu sou totalmente contra. Sou a favor, sim, da liberação para casos medicinais. Perfeito. Karina, como é que enxerga essa situação que sempre bate na porta? E esse discurso é um pouco antigo, né? Acho que faz uns 20 anos que falam sobre essa legalização ou não, e toda a questão da guerra às drogas em torno ao consumo e, enfim, venda e distribuição que tem. Sim, concordo, né, com as duas colocações e também sou contra. Eu tenho filhos, né, e não gostaria que eles tivessem maconha disponível no mercado, por exemplo, ou, né, em qualquer outro ponto, né. Eu acho que seria um caminho sem volta, né. A gente muito fala muitas pessoas também que usam como argumento, dizem, mas o cigarro e a bebida já são prejudiciais também e são liberados. Bom, então vamos colocar mais um elemento, né? Nós já temos 2, então já tá bom, né? E isso também acarretaria mais custos com saúde, né? Toda essa questão, acho que a gente não está preparado mesmo, né? Porque o acesso acaba naturalizando, né? E não é um produto que tem, né? Tem os seus agora me fugiu a palavra, mas enfim, os seus problemas, né? Causa problemas de saúde e tudo mais, né? Então, imagina, além do que a questão da qualidade também que o Cristiano coloca, né? Se ela for legalizada, o custo da venda dela não vai ser o mesmo que, né? Não vai ser um produto acessível. Exatamente. Exemplo do que acontece nos países que já legalizaram. O Uruguai é uma coisa extremamente cara. E aí o que vai acontecer? Vai eliminar o traficante? Não vai? O mercado paralelo vai continuar existindo com maconha de pior qualidade, né? Então não garante nada, né? Eu não vejo nenhum benefício, né? Eu só vejo malefícios, né? De estar mais acessível, das crianças, enfim, adolescentes terem mais acesso, né? E acabarem consumindo numa época em que eles estão em desenvolvimento, e isso pode prejudicar muito, inclusive fazendo com que eles acessem outros tipos de drogas, né? Porque a gente está falando da maconha, parece que vai legalizar a maconha, não vai legalizar. Mas a maconha é né? Dentre tantos outros que existem, né? Então, eu sou totalmente contra. Doutor Guilherme, como diria aquela música, e daí como é que é? Clinicamente falando, a legalização não funciona, né? Falando de música, tem aquela que diz que o índio não entende porque tem tanta droga liberada e só a dele é proibida. É verdade. Você lembra daquela ali também? Também. Então, assim, combate ao tabagismo, campanhas, e está reduzindo o consumo de tabaco, fumageiras fechando, né? E o tabaco é liberado.
né? Já tem regiões de alta produção de tabaco que já estão se mudando a economia local porque vai acabar a produção, com certeza. Aí agora liberar a maconha. É uma droga entorpecente, é uma droga utilizada... Toda droga... Por que é droga? Por que tudo isso é droga? Porque não tem como medir nível sérico, não tem dosagem, não tem controle, então é uma droga. As outras também são assim. Ah, mas o cigarro tem a nicotina e não sei o que. A maconha tem 3, 4 mil substâncias dentro daquela planta também. Causa enfisema também. É nociva para o psicológico, as pessoas acabam ficando afetadas. Todo mundo sabe hoje, é fácil de ver, não no sentido de todos, mas aquela pessoa que faz um consumo excessivo de maconha, tu identifica facilmente. Raciocínio lento, enfim. Causa ginecomastia, impotência, avanço para esquizofrenia. Eu acho que não cabe. Eu acho que a gente tem que avançar no combate ao uso de todas as drogas. Eu sou totalmente contra o consumo de álcool em jovens também. Não gosto, não compartilho disso, não acho saudável isso. E o cara que é usuário de drogas, tu conversa com ele, eles falam a mesma frase sempre. Tem que combater o álcool. Porque é ele que, naquela bebedeira, que te leva ao consumo das drogas. Então a gente tem que ampliar essa discussão no sentido de controle e não liberalização. Eu fui para Punta del Este outro dia, sentei na praia lá, e aí sentou um usuário de maconha na minha frente. E aí, como é que eu vou gostar da fumaça daquela desgraça lá? Eu tive que levantar e ir embora. Tá, isso aí é democracia. O que é isso aí? Teus direitos vão aonde tu invade o meu. No momento que tu tá me invadindo, tu tá sendo ditador, autoritário, porque tu quer que eu saia. Ou que eu aguente aquele cheiro forte que é aquilo ali. Então, eu acho que não tem espaço para uma droga que altera o comportamento das pessoas e, além disso, tem um cheiro horrível para quem não usa. Assim, por que o cigarro foi proibido dentro de tudo? Hoje o cara que fuma com vergonha, né? Sim, fuma com vergonha. Ele sai escondido ali, tu não vê mais o cara com o cigarro apontando para todo mundo. E aí, então, eu acho que essa é a minha opinião. Eu acho que a gente tem que ampliar a divulgação de malefícios. Eu sei que tem as indicações lá para pacientes com dor intensa. Realmente, existem pacientes que não tem remédio que alivia a dor. Aí a maconha causa um bem-estar nessas pessoas e em doses terapêuticas produzidas em laboratório, tantos miligramas. Exatamente. Que aí tu tem um estudo de efeitos, tu sabe o que vai acontecer com aquela pessoa. E também em alguns casos de convulsão também. Pacientes que têm epilepsia refratária ao tratamento, ela causa uma letargia. O que é epilepsia? É uma aceleração dos neurônios. Para tu ver que a maconha consegue controlar isso, porque ela traz um retardo. Então, como é que nós vamos ter uma sociedade usuária em peso de uma droga nesse sentido? Vai ter uma sociedade retardado. Lentos, né? Então, todas as medicações, elas partem de plantas. Né, a morfina, os opioides, né, mas em doses controladas e uso com indicação. Tanto é que se tu usar demais, as pessoas viciam também. Sim. Então a gente precisa ter o controle de todas as medicações que causam vício, né, mas de forma medicamentosa e para tratamento. Recreativa e liberar, eu acho o Brasil... e acho qualquer país do mundo despreparado para isso. Acho que a sociedade não tem condições disso. E eu acho que o usuário de droga estraga muitas famílias e eu não sou contra. Não consigo defender isso. E eu acho engraçado porque daí é fazer a liberação para depois fazer campanhas para que as pessoas não usem. Isso. Daí não tem sentido, né? Eu acho que o álcool e o cigarro já é histórico. A gente não vai conseguir, né, acordar e dizer, agora está proibido álcool e cigarro, né? Mas é que nem não vamos colocar outra, né? Aí vai ter que ter todo um trabalho para as pessoas não usarem, né? Eu trabalho em emergências, né? E posso garantir que 100% dos assassinatos e dos acidentes de trânsito tem um alcoolizado ou drogado no meio. Isso aí gera um custo social de desgraça e tristeza, além do financeiro, incalculável.
Isso aí já justifica para mim o combate a isso de forma agressiva, até por sinal. Fora toda a questão da displicência que está ligada ao uso desse tipo de entorpecente, é tu ter uma geração inteira que se torna preguiçosa, letárgica, e o como isso vai impactar lá na frente para o desenvolvimento. Enfim, tínhamos que passar também por esta opinião, e o ponto a ponto hoje também trouxe essa questão. Agradeço profundamente, Karina, agradeço ao Cristiano, agradeço ao doutor Guilherme pela oportunidade de elucidação. Um abraço para o nosso amigo Felipe Pavan, na próxima ele estará aqui. O Ponto a Ponto retorna a segunda-feira que vem com o professor Aino Jacques, com o advogado Guilherme Damian, a Marilúcia Lucena Capelari e a professora Rosicler Maschio Giglioli, que vão discutir aquilo que acontece a partir de hoje até o próximo final de semana. Fique conosco na nossa programação, a semana está só começando, Conecta Mais TV é muito nossa. Um abraço e um muito obrigado a todos que nos acompanharam.